Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta quarta-feira nós temos o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos do 15 ao 20. Certamente já tivemos a oportunidade para refletir sobre esta passagem, que é sempre válida. Jesus quer falar do pecado que nós percebemos no irmão e, da nossa parte, a atitude de buscar corrigi-lo para que ele tenha vida verdadeira. Jesus coloca para nós algumas condições nesta correção fraterna. Ele quer que cada um de nós que vê o irmão pecar deve se aproximar dele num trato pessoal, num trato amigável, para auxiliá-lo a sair do mal. E Jesus coloca para nós: se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Porque o verdadeiro sentido desta correção é de salvar quem se encontra no pecado, fazendo com que a pessoa perceba por onde ela está caminhando, por onde o mal vai levá-la. Mas Jesus continua: se a pessoa resiste, se a pessoa teima em ficar no pecado, deve-se chamar mais uma ou duas pessoas para que a questão seja resolvida com base no testemunho. E ainda se ocorre a resistência, o Senhor pede para dizer à igreja, quer dizer, a comunidade deve perceber o erro que se encontra aquela pessoa, porque toda a comunidade deve estar envolvida no bem, envolvida na salvação daquele que erra. Jesus coloca esta postura que é bem ao contrário do que comumente nós fazemos. Nós devemos perceber que, como cristãos, somos perdoados inúmeras vezes pelo nosso bom Deus. E da mesma forma como nós recebemos a graça do perdão, nós devemos saber perdoar. Sobretudo se existe alguma falta do irmão, alguma rivalidade, alguma situação que causou desunião. É necessário ter abertura para o perdão, porque nosso bom Deus é assim para conosco. Mas, pelo contrário, a nossa atitude tantas vezes é a de apontar o erro do irmão, condená-lo. Condenamos tantas vezes, injustamente. E fazemos isto por causa do nosso orgulho, porque estamos cheios de nós mesmos. Ao final, Jesus vem nos alertar sobre o sentido da oração comunitária, dizendo: se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Jesus fala da importância da oração comunitária. É uma oração onde se revela uma especial presença do Senhor naquele grupo que se reúne em oração sincera, para que
as intenções, as aspirações da comunidade unida em prece possa alcançar tantas graças, tantos corações possam receber daqueles pedidos aos quais se elevam até Deus. Inclusive, aquele que peca deve receber as graças de Deus. Costumo sempre dizer, é muito melhor, muito mais válido eu falar com Deus de tal pessoa que se encontra no pecado, do que eu sair por aí criticando aquela pessoa que erra. Porque errar, todos nós erramos, todos nós falhamos. Devemos ter o gesto de humildade para perceber o erro e buscar a graça de Deus na oração, para que saiamos do erro e busquemos a vida nova. Quem não reza, não ama. Este é o sentido da nossa busca por Deus. Rezar para demonstrarmos amor a Ele, confiança nele e amor aos irmãos, que deve crescer sempre mais. E não ficarmos em situações de rivalidades, desavenças, que é gerar a maldade. Caros irmãos e irmãs, a vida comunitária sempre tem os seus desafios, sempre tem os seus desafios. Nós não somos iguais uns aos outros, nós pensamos e agimos diferente. Mas, por outro lado, a comunidade, sobretudo a comunidade de fé, comunidade cristã, deve encontrar um caminho para a fraternidade, para a vivência da harmonia, a vivência da paz, superando os obstáculos que, vez ou outra, se colocam diante de nós. É necessário que saibamos viver em comunhão de vida, porque somente assim é que nós estaremos em comunhão com o Senhor. Daí o sentido da comunhão eucarística. Eu recebo a Jesus Cristo dignamente na Sagrada Eucaristia quando estou em paz com os meus irmãos. Quando procuro conviver em fraternidade, superando as desavenças. Peçamos na oração que o Senhor possa converter o nosso coração. Peçamos na oração que o Senhor possa converter os corações dos nossos irmãos que nós sabemos que estão no erro, vacilaram alguma outra vez, para que a graça de Deus nos fortaleça e possamos ganhar os nossos irmãos para Cristo. Ganhar os nossos irmãos para a salvação, para a vida de união com Deus. Tenhamos o nosso esforço, demos a nossa parte, para que o amor seja vivenciado entre nós. Que tenhamos um dia feliz e que Deus assim nos abençoe e nos fortifique nesta caminhada de fé. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.